Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez na casa do Senhor. Vamos dedicar esse tempinho para a gente ouvir a palavra do Senhor, o texto bíblico, e pedir ao Senhor que o Senhor seja gracioso e possa aplicá-lo na nossa vida, nos dando orientação para o nosso viver. Para isso, eu queria convidá-los para a gente fazer uma leitura no Evangelho segundo escreveu Lucas. Quero celebrar a Deus pela vida da Valéria, né, que passou um susto e ela está aqui agora, graças a Deus, celebrando ao Senhor. Quero celebrar a Deus pela vida da Joana, que chorou muito ontem, mas hoje está aqui bem, graças a Deus, né? Eu quero celebrar a Deus pela vida da Regina, que também passou um susto, esteve hospitalizada, mas também está aqui celebrando a Deus. Fico muito feliz por isso. E quero já agradecer a Deus pela vida do Cláudio, pela vida do Roberto, que estão aí na expectativa de cirurgias sérias, né? Mas também contando com a bondosa intervenção do Senhor. Que o Senhor desde já abençoe vocês. Lucas 6, 1 a 5. Em um sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos colheram espigas, removeram a casca com as mãos e comeram os grãos. Alguns fariseus lhes disseram: por que vocês desobedecem à lei, colhendo cereal no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, comeu os pães sagrados, que só os sacerdotes tinham permissão de comer, e também deu a seus companheiros, e acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Amém. Bom, temo bater nas mesmas teclas, mas toda repetição tem um porquê. Não se repete simplesmente porque se gosta. Às vezes se faz necessário, até porque toda repetição é um passo a mais na impressão de verdades que precisam ficar no nosso coração. Daí, se eu for repetitivo em algumas coisas, vocês me perdoem, né? Mas entendam o que eu quero lhe falar nesta noite. Todos nós conhecemos bem esse texto. Os três evangelistas tratam desse mesmo assunto e apresentam essa mesma história. Todos eles são bem fiéis naquilo que estão falando, muda quase nada de um para o outro. E esse texto, muito embora pareça tão óbvio para nós, nos faz lembrar de certas ideias que o Evangelho propõe para a nossa vida, para a nossa espiritualidade. Vou ser bem breve e espero, nessa brevidade, não comprometer a beleza e a profundeza que a palavra de Deus tem e merece. Amém? Bom, vamos aguçar a imaginação? Vamos botar a nossa criatividade, né, para funcionar? Vamos aqui permear a nossa mente, né, com visões, com quadros, com imagens que possam nos ajudar a entender isso, porque eu acho que quando a gente faz isso, melhora a percepção, a gente se sente mais presente no relato bíblico. Daí você começa a imaginar, era um dia, mas não era um dia qualquer, era um dia de sábado. E naquele dia, não sei se pela manhã, não sei se pela tarde, o certo é que os discípulos estavam chegando de uma longa caminhada com Jesus Cristo. E nessa chegada, eles passam por um campo de cereal. É a coisa mais linda do mundo. Então, todo aquele verdor, toda aquela frescura, né, que esse ambiente promove, né, devia encher os nossos olhos. Agora, você imagina, eles vêm dessa caminhada longa e exaustiva, eles estão acompanhados de Jesus Cristo, provavelmente Jesus esteja um pouco mais à frente e os discípulos atrás,
famintos que estavam, era natural que, ao passar por um lugar onde tinha ali alimento, eles usufruíssem do alimento. Assim o fizeram. Eles escolheram lá o cereal, eles debulharam o cereal, eles comeram o cereal. E agora você pensa na beleza de tudo isso. Tudo verde, essa altura já não está verde, ele está já amarelado, né, pronto para ser comido. Então, toda aquela beleza intensa, eu começo a imaginar que devia estar correndo um vento bem gostoso. Eu penso que Jesus Cristo estava muito animado com os discípulos, muito provavelmente lembrando os casos que tinham ocorrido antes deles chegarem até ali. Os discípulos estão agora saciando a sua fome. Aqui no bom cearense, eles deviam estar dizendo um para o outro: eu estava morrendo de fome. E agora, como a gente diz também, matei quem estava me matando. Então, o quadro é muito belo. A natureza vibrante ali, os discípulos, criaturas de Deus ali, o Cristo, Deus encarnado ali presente, e eles celebrando esse momento em que podiam desfrutar de uma saborosa comida para saciar a fome. Quando você olha para esse quadro, não tem como pensar nisso de uma maneira assim bem cheia de beleza e bem cheia de naturalidade. Parece-me que tudo aqui não está nada fora do lugar. Tudo parece perfeito. A criatura, o Criador, a criação, envolvido agora na mesma trama, todos repletos de alegria e satisfação, porque Deus providenciou o alimento, porque eles estão com fome e agora podem saciar a fome. Certamente o Cristo não deixou de levantar as mãos e agradecer como homem ao bom Pai, Deus providente, que cuida de nós em todos os momentos. Certamente era um momento de celebração, e se houvesse música agora nesse instante, a gente estaria tocando aqui, quem sabe Jesus, a alegria dos homens, para embalar essa descrição, porque tudo nos parece belo. Mas agora imagine, nesse quadro perfeito, nesse quadro belo, nesse quadro natural, alguém viu maldade, alguém viu agressão, alguém viu algo desconecto. Alguém disse: não é assim. Alguém disse: você está transgredindo. Ora, você imagina, portanto, essa cena, e você tem ali, nesse primeiro momento, na descrição deste ambiente, né, ali, onde todos estão no mesmo sentimento, no mesmo espírito. Temos ali o Verbo encarnado, né? O homem criado, a criação exuberante, tudo testemunhando o cuidado providente de Deus, as delícias da vida que Deus recebeu dos homens. Isso não tem como deixar de me lembrar Gênesis 3:8, quando fala dessa maneira, e também é muito bonito como o autor descreve. Ele diz da seguinte maneira: quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviam a voz do Senhor Deus caminhando pelo jardim. Parte A. Então, o que é que vem à sua mente? Deus cria um belíssimo jardim, um perfeito jardim, coloca a sua perfeita criação, e essa criação agora está vivendo um deleite nesse lugar que Deus criou. O vento aqui sim soprava, porque a Escritura está dizendo que soprava, homem e mulher estavam juntos, eles ouviam a voz de Deus, e dá a entender também que Deus costumava dar uns passeios por ali, nesse horário do dia, onde se encontrava com homem e mulher, e eles conversavam. Parece-me, portanto, que tem uma certa ligação esses dois momentos. A gente pode fazê-los se encontrar, e eles parecem apresentar o mesmo sentimento, a mesma preocupação. Até então, tudo perfeito, tudo sem nenhum problema. Quando eu olho para esse texto, eu gosto de imaginar ou tematizar ele como sendo uma imagem do jardim puro, sobre o puro olhar do Cristo. É a imagem de um jardim puro, sob o puro olhar do Cristo. Mas, como eu disse, alguém conseguiu ver perversão nisso. Daí, o texto de Lucas diz:
por que é que vocês são tão desobedientes? Por que é que vocês transgridem a lei de Deus? Por que é que vocês escolhem cereal sendo um dia de sábado? Então, de repente, todo o quadro muda. Você pensa que, de repente, agora, aquela beleza do dia se transformou num dia tenso. Porque agora existia outros olhares sobre aquela imagem. Existia outros olhares sobre aquele quadro, sobre aquela paisagem, sobre aquela ação. Daí o que a gente entende é que há agora uma outra criação, uma outra percepção. Há agora a imagem do caos impuro no olhar da alma humana caída. Percebam uma coisa, a imagem é a mesma. Isso está claro para vocês? Não mudou nada, a configuração é a mesma, mas agora os olhares são diferentes. Certamente que Jesus olhou para aquilo e agradeceu a Deus por aquela bela oportunidade. Porém, os fariseus olharam e agora criaram a imagem, e essa imagem é percebida, a percepção agora é distorcida, e a percepção não está mais sobre o olhar puro do Cristo de Deus, mas está agora sobre o olhar impuro da alma humana caída, representada aqui pelos fariseus. Então é a mesma coisa, é a mesma imagem, a beleza sem dúvida é a mesma, mas a percepção é diferente, e parece-me que isso tem a dizer muito para a nossa vida, tem a dizer muito para a vida da igreja que ama o Evangelho e que ama Jesus Cristo, que por vezes, a gente pode estar vendo a mesma cena com perspectivas diferentes, com olhares diferentes. A minha grande preocupação sempre vai ser se o olhar que a gente está detendo sobre aquilo que está diante de nós, ou para aquilo que está diante de nós, é o olhar da pureza do olhar que Cristo teve, ou é o olhar da impureza da alma que a gente carrega, e que ainda, parece-me, quer tomar conta da nossa vida no que diz respeito às percepções da vida, a visão que a gente tem da vida, a mentalidade que a gente acaba construindo e definindo o nosso modo de caminhar. Neste segundo plano, onde o que as pessoas conseguem ver em tudo aquilo que parecia tão belo é apenas impureza, opera a maculação da religião sem alma, onde só se percebe o periférico da vida, onde só se pensa no estético, onde o que configura a percepção é a mentalidade religiosa, legalista, formalista, embotada, carregada de impureza. A Escritura diz que tudo é puro para... A Escritura diz que tudo é puro para... Para quem, hein, gente? Para os puros. Mas tudo é impuro para o impuro. E parece que Jesus nos oferece exatamente aqui esta coisa, esta outra maneira de ver a vida, esta outra modo de espiritualidade, onde as coisas estão se desenhando à nossa frente, não conforme elas são, mas conforme eu vejo, conforme eu entendo, conforme eu interpreto, de acordo com o óculos que eu tenho, o olhar que eu tenho. Jesus disse que o nosso olhar está comprometido por conta da mácula do pecado, e me parece que o pecado é dessas coisas que sempre vai embotar a nossa visão e não nos fazer perceber claramente. Logicamente que quando Paulo fala de tudo é puro e tudo é impuro, tem os seus limites. Certamente que ele está colocando aqui não aquilo que eticamente é contra o Evangelho, ou que fere a palavra do Evangelho, mas ele está falando de todo o restante das coisas nesse mundo que a gente vive. A imagem é a mesma, e ela pode ser percebida sob o olhar puro do Cristo de Deus, ou pode ser percebida sob o olhar impuro do olhar da alma humana caída. Daí, e foi exatamente por conta disso, que a igreja cristã, primeiro,
depois a igreja evangélica, de uma maneira geral, começou a trabalhar e a viver a vida muito distante de tudo. Ela acabou comprometendo a sua participação cultural, ela acabou se isolando da vida do mundo, ela acabou tendo como profano qualquer atividade que não fosse atividade da igreja. É uma percepção limitada, onde tudo ali fora é mundano, é pecado, é arriscado, tudo é do diabo, não foi produzido pela igreja, não é de Deus. E parece-me que essa percepção, geração a geração, ela está sendo ruída. E qual é a minha preocupação nisso? É porque talvez esteja sendo ruído pelos modos errados, pelos caminhos equivocados. Vivemos neste mundo, e Jesus Cristo diz que a gente não é dele. Estamos nele, não pertencemos a ele. Vivemos nele. De maneira que a nossa cultura, a nossa vida social, e muitas das coisas que a gente vive, é nele que a gente vive. Isso não nos isentou, não nos isolou do mundo, mas também não nos prendeu a ele. Penso que o que a gente tem que rever é o nosso olhar. Como está seu olhar para a vida, para as pessoas, para tudo que está ao nosso redor? Como que a gente enxerga a vida? O olhar do Cristo ou o olhar do fariseu? O olhar do olho puro ou o olhar do olho impuro? Como que a gente lida com essas coisas? Uma coisa, o fato está aqui, Jesus vive de uma maneira, os fariseus vivem de outra, e nasce um confronto. Agora ele é questionado: sendo tu tão santo, como permite que os teus discípulos façam tamanha desobediência, ou cometam tamanha desobediência? Jesus Cristo precisa dar uma resposta para isso. Aí o que ele faz? Vocês não leram a Escritura? Lá no lugar onde está escrito que Davi um dia teve fome junto com os seus guerreiros, quando fugia, e buscou alimento para si, não o encontrou, a não ser no templo. E lógico, com a permissão do sacerdote, foi permitido que ele comesse o pão sagrado, que somente o sumo sacerdote podia comer. O que Jesus mostra para ele é exatamente uma agressão, que é punida, e uma das graves, porque não era permitido, em hipótese alguma, nenhuma pessoa comum comer dos pães que estavam reservados para uma utilização santa. Aí Jesus Cristo disse: olha, está escrito lá atrás. E por que Jesus faz questão de salientar a Escritura? Vocês não leram a Escritura? Porque certamente quando eles disseram, isso não é permitido vocês fazerem, ou seja, comerem os grãos no dia de sábado, colherem e comerem com as mãos, porque está escrito. Eles podiam, certamente, utilizaram essa defesa. Está escrito sim lá em Êxodo. Deve ter citado para Jesus, 20, do 8 a 11, está lá escrito. Guarda o sábado, no sábado não farás trabalho nenhum, é dia santo ao Senhor. Muito provavelmente eles, arrogando-se do certo, arrogando-se do puro, arrogando-se de estarem fazendo a vontade de Deus, pegaram a Escritura, esfregaram assim nos olhos de Jesus Cristo e disse: vês o que está fazendo? E Jesus Cristo devolve para ele a mesma questão. Olha em outros cantos lá que vocês também não viram. Perceberam? Leram? Observaram? Está registrado lá, no livro de Samuel. E olha o que fez Davi. Isso não seria uma afronta muito maior? Uma desobediência muito maior? Mas quando algum da geração de vocês o incriminou por conta disso? Chamaria esse bloco de duas imagens iguais e antagônicas à Escritura.
duas imagens que são iguais, mas ao mesmo tempo são antagônicas, são contrárias das Escrituras. Porque ambos olham para a Escritura, e ambos interpretam a Escritura a partir daquele fato que está acontecendo. E um diz, pecou, e o outro diz, nada disso. Um diz, não pode, o outro diz, pode. Um diz, isso é terrível, o outro diz, não, isso é maravilhoso. Um diz, é do diabo, o outro diz, é de Deus. E aí estava Jesus nesse confronto. São duas imagens iguais e ao mesmo tempo contrárias das Escrituras. Jesus relembra Davi. Os fariseus relembram Moisés. E estão diante desse grave problema. O que é que a gente queria fazer e levar os irmãos a pensar acerca dessas duas questões? Um quadro bonito, que nos relembra a criação, a providência de Deus para a criatura, atendendo à necessidade humana de comer. O outro quadro, obscuro, marcado, legalista, porque diz, tudo isso aí pode ser muito bonito, mas está ferindo a vontade de Deus, porque é sábado. Ele é normalista, ele é legalista. Ambos utilizam a Escritura, e um diz, está errado o que você... Aí Jesus repete, não, está errado o que você está entendendo. Que lições isso pode trazer para a gente? É isso que eu proponho para a gente nessa noite. Rapidinho, sem demora. Primeira delas, uma percepção dessas, ou uma interpretação dessa, resguarda a legalidade das coisas, que é a percepção do fariseu. A outra resguarda a necessidade do ser. Sempre que na vida a gente emite os nossos juízos, a gente conduz a nossa espiritualidade, a gente faz os nossos julgamentos, a gente conduz as pessoas ou as coisas que acontecem na nossa vida, sob a ótica do fariseu, a gente vai correr o risco de resguardar a legalidade das coisas em detrimento da necessidade do ser, e isso precisa estar muito claro para a gente, porque coisas nunca poderão ser mais importantes do que pessoas. Lembro-me de um fato, já falei, acho que para vocês aqui, uma vez, de um rapaz em uma certa igreja que eu pastoreei, e estava um conflito muito grande, porque um dia ele pegou a guitarra, que era de utilização exclusiva do culto, e levou para tocar no aniversário lá do irmão, era do primo, de alguém da família. E isso foi um dilema, queriam punir o rapaz, queriam penalizá-lo, discipliná-lo, como nós costumamos fazer. Eu disse, mas cara, e tudo que esse menino já fez, toda a dedicação e tudo que ele faz aqui com graça, por que foi tocar aqui no aniversário do irmão, na casa dele, na família? Porque isso é da igreja, sagrado, ele profana. Tudo bem, vai, faz isso. A gente perde um menino, qual é o mais importante? Perder um equipamento ou perder uma pessoa? Gente, pelo amor de Deus, tem a ver com isso. São esses exemplos minúsculos até, mas que falam muito sobre isso. Mas que a gente continua insistindo nessa mesma besteira. A gente continua, às vezes, lidando com essas mesmas coisas. Nosso coração tem que entender, esse texto, para mim, me deixa muito claro, resguardar a legalidade das coisas não pode prejudicar a necessidade do ser. Primeiro as pessoas, depois as coisas são em função dela. O sábado, o homem não foi criado por causa do sábado, o sábado foi criado por causa do homem, coisas e pessoas, está aí, mostrando a relação perfeita. Jesus nos ensinou isso, a gente precisa aprender isso. Uma considera a mecânica do texto, porque ele pode ter dito, não, mas a lei diz. O outro considera a dinâmica da vida. Aí ele mostra o exemplo lá de Davi. Eles iam morrer de fome, tendo alimento ali, que é Deus quem faz isso, não somos nós. Se a gente considera só a mecânica do texto, a gente pode ficar literalista demais e ver as coisas numa perspectiva que não é a de Deus. Temos que considerar a dinâmica da vida, porque ela vai muito mais além. Quer outros exemplos? Quando a mulher foi pega em adultério, o que todos disseram? A lei diz, e o que tu dizes? Quando eles dizem, a lei diz, eles estão apelando à mecânica do texto. Aí Jesus vem e traz uma outra proposta, ele apela para a dinâmica da vida, porque era o momento em que o Evangelho ia alcançar aquela pessoa, porque Jesus via para além daquilo que está nos olhos. Uma caminha pela superficialidade da crença, a outra pela profundidade da espiritualidade.
Espiritualidade verdadeira, profunda, comprometida, que tem a ver com aquilo que interessa a Deus. Uma é a cara da religião, porém a outra é a cara do Evangelho, que Jesus propôs para que fosse o nosso princípio de vida, para nos conduzir em todos os nossos caminhos, em toda a nossa vida. Podemos aprender com isso que a fé transcende as normas. A fé transcende as normas. A fé transcende as normas, muito embora as normas sejam boas e necessárias. A vida está acima das convenções. A vida está acima das convenções. Se a tua ovelha cair no buraco no sábado, o que é que tu faz? Tu deixa ela morrer? Jesus disse, não, jamais. É a vida que está em voga, então a vida está acima das convenções. A espiritualidade que o Evangelho apresenta enfatiza resgate. A espiritualidade que o Evangelho apresenta enfatiza resgate, sempre resgate. Porque o Evangelho sempre apresenta a espiritualidade do resgate. O homem é perdido, Jesus quer achar. O homem carrega a morte, Jesus quer trazer vida. O homem vive no pecado, Jesus quer trazê-lo para a santidade. O mundo está em trevas, Jesus anuncia e se coloca como a luz do mundo. Ele nunca aparece como condenação, ele aparece como salvação. Não é essa a beleza do termo salvação? É que não tem jeito, Jesus diz, tem. Ele salva. O Evangelho sempre enfatiza o resgate. A religiosidade sempre enfatiza a condenação. A espiritualidade tem os parâmetros da vida. A espiritualidade do Evangelho, profunda e verdadeira, tem os parâmetros da vida. Tem os parâmetros da vida. A religiosidade tem os parâmetros da morte. Sempre foi assim. Mais uma coisinha. Nunca substitua a norma pelo princípio. O princípio sempre vai ter que ser aquilo que vai reger o nosso coração. Justiça, verdade, amor, pureza, compaixão. Todas as coisas nessa ordem são princípios. E nada supera o princípio. Jesus viveu por princípio. Jesus nos ofereceu os princípios do Evangelho para que a gente regesse a nossa vida. E a norma nunca pode e jamais deve substituir o princípio. As normas, elas são muito frias. E a gente sempre lida com isso todas as vezes que a gente tem que tomar alguma decisão. No dia a dia da igreja, nos nossos encontros, nas nossas relações, a gente está sempre lidando com isso. E a gente fica aqui naquele dilema. E agora? Isso e pronto? Ou a gente encontra caminhos de abençoar, de alcançar, de permitir, de ajudar? Porque a norma não tem alma. A lei não tem alma. Ela é, e pronto. Princípio tem alma. Tem alma. Nunca troque o dogma pelo bem. Entre aplicar o dogma e aplicar a bondade, aplique a bondade. Por isso Jesus Cristo diz que a gente vive por compaixão. E aí tem um amigo meu que sempre diz uma coisa que eu acho muito bela, que ele diz que é melhor pecar por misericórdia do que por injustiça. É melhor pecar por misericórdia do que por injustiça. Porque pode ser que muitas vezes a gente age misericordiosamente, e isso depois nos traga prejuízo. Aliás, a gente sempre carrega prejuízo, quem age por misericórdia. Sempre trocar, quando for preciso, a religião pelo Evangelho. E isso não significa abandonar nossas crenças religiosas, elas são importantes para a gente. Elas são necessárias, a gente precisa delas. Mas quando ela tiver que confrontar com os princípios do Evangelho, com os valores da vida, com o amor de Deus, a gente não tem o que questionar. A gente sabe o caminho que deve seguir, a gente sabe a rota que tem que tomar, a gente sabe as decisões que precisa encaminhar. Não podemos negar a nossa religião, nenhum de nós. Nós temos uma religião.
é a religião cristã. No nosso caso, cristã evangélica. Somos uma religião, não podemos negar isso. Mas a questão é, nunca deixar que a religião ela seja maior do que o evangelho de Jesus. Porque o evangelho é muito mais extenso, é muito mais profundo, é muito mais sensível, ele alcança muito mais. A religião tem limites, nossa religião tem limites, mesmo sendo a meu ver, uma boa, uma excelente religião, mas tem os seus limites, não temos que abandoná-la ou deixá-la, mas nós precisamos lidar sempre nessa relação onde fica claro o espaço de cada uma, o espaço de cada uma, porque por vezes na vida a gente vai ser confrontado dessa maneira, e nessas horas, a gente precisa ter a beleza que Jesus Cristo tinha, a sensibilidade que ele tinha, olhar com os olhos que ele tinha, perceber com a mente que ele tinha, amar com o amor com que ele amava, utilizar a compaixão que era próprio dele, para encaminhar o que quer que seja, dentro sempre da vontade de Deus, não da nossa própria, ou das nossas normas institucionais, mas, acima de tudo, segundo os princípios do Evangelho. Amém? Entenderam isso? Não, é? Ficou claro? Se não ficar, posso pregar no próximo domingo de novo, aí a gente vai assimilando direitinho. Daí, gente, é isso. É porque cada vez mais me preocupo que a gente se torne muito ritualista em tudo. E eu acho que Deus quer muito mais do que isso. Quando a gente tira os nossos olhos de dentro do nosso momento aqui, que é lindo, é maravilhoso, é bom demais, é aconchegante. Mas quando a gente coloca os olhos, numa outra perspectiva, eu digo que esses dias eu estou muito besta para chorar, aí assim, ver a história de vida das pessoas, os percursos de vida que cada um passou, isso é tão intrigante, isso é tão comovente, isso está para além do nosso trivial, da nossa reunião comum, e parece-me que isso é que encanta, isso tem a ver mais com o Evangelho. Eu temo que a gente transforme a vida só nisso, vem para o culto e vai para casa, isso é insuficiente, a gente precisa interagir, viver na vida do outro, perceber as suas dores, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Acho que esse é o caminho que a Bíblia nos aponta, e começar a perceber que a gente está neste mundo para fazer diferença. O mundo está muito ruim, há muita maldade, há muita perversidade, e a gente tem que deixar alguma borracha para amenizar todo esse tipo de coisa, e eu penso, só gente que tem o coração nessa perspectiva de Jesus consegue fazer isso, senão a gente está lá, em vez de oferecer uma solução, traz mais um problema. Em vez de apontar um caminho de Deus, acaba apontando um caminho mais complicado ainda, que não salva, que não alcança, que não resgata a vida das pessoas. E há um mundo enorme, há uma seara imensa para ser resgatada, mas só vai ser resgatada por corações que entenderam essa verdade de Jesus Cristo, que caminham nesse campo que ele caminhou, porque as pessoas estão carentes muito mais do que um espaço religioso, elas estão carentes de vivências de fato cristãs, evangélicas, escriturísticas, divinas, espiritualidade sadia para poder resgatar as pessoas, porque hoje a gente tem duas searas para resgatar. Você acredita? A gente conseguiu fazer isso. Diz que quando Jesus falou, tinha uma seara para a gente alcançar, agora tem duas, que é os que não querem saber de Deus, e aqueles que se decepcionaram com os agentes de Deus. Aí está aí hoje, onde você esbarra, ou é aqui um incrédulo da vida, ou um incrédulo da igreja, e a gente precisa manter o coração nessa verdade, nesse olhar de Jesus, para trazer ambos de volta para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Preocupemos-nos com isso, busquemos isso,
Sei que é chato falar sobre isso, mas é sempre necessário que o Senhor nos ajude. Baixe a tua cabeça. Fale com o Senhor um minutinho. Pai querido e amado, nós nos rendemos a Ti, sabemos do Teu amor imenso para conosco, reconhecemos a Tua grandeza. A gente oh meu Deus, a gente é falho demais, é pequeno demais. A gente, Senhor Deus, desculpa a expressão, é burro demais às vezes, Senhor Deus, para entender a genialidade do Teu Evangelho, ó Pai. Por isso, nos ajude, Senhor, nos ajude, mesmo na nossa pequenez, mesmo nos nossos sentimentos embotados, mesmo na nossa cabeça dura. Senhor Deus, nos ajude, ó Pai, nos ajude a ser sal, a ser luz neste mundo, a comunicar a verdade do Teu Evangelho, Senhor Deus, para resgatar a vida de pessoas, Senhor Deus, que precisam de Ti. Abençoa o Teu povo, ajuda essa comunidade aqui, esses irmãos, irmãs, aqui da ICHJ. A gente sonha tanto, quer tanta coisa, a gente vibra porque Tu fez coisas boas na vida de todos nós. Senhor Deus, é agora a hora de ir para o mundo, não para viver com Ele, mas para resgatar Ele, Senhor Deus. Que Tu levante homens e mulheres aqui com os corações fervendo do Teu Evangelho, Senhor Deus, repletos da Tua palavra, com a Tua mentalidade, ó Pai, para resgatar o mundo precisa de resgate. As pessoas, Deus, estão se perdendo, ó Pai, e não só se perdendo na eternidade, não, para a eternidade não, é se perdendo neste mundo, sem saber o que fazerem, Senhor Deus, não sabem para onde vão, Senhor. Purifica nosso coração, nos dá a mão, Senhor Deus, mais graciosas, nos dê olhares mais puros, ó Pai, nos dê sentimentos mais comprometidos com o Teu Evangelho, para a gente ser a Tua igreja, Senhor, para a gente ser a Tua igreja aqui neste mundo, e abençoar a vida de tantos quanto carecem do Teu imenso amor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.